Bem-vindo e bem-vinda ao nosso curso de Eclesiologia. Estamos já indo para as lições finais, estamos finalizando o nosso curso. Ele está longo, eu sei, hoje é a lição 17, mas o objetivo desse curso é que ele fosse o mais informativo possível, o mais cheio de conteúdo e explicação didática. Me preocupo muito com a didática, que você compreenda. O meu grande objetivo é que você compreenda. Eu também sou um autodidata, aprendo muitas coisas por livros, por busca pessoal, e eu sei como é bom a gente encontrar alguém, ou um livro, ou um curso que nos explica coisas que a gente gostaria muito de saber e não encontra facilmente, ou às vezes nem encontra mesmo. Esse material que você está vendo aqui nesse curso, eu não conheço em português e não conheço em inglês. As coisas que nós estamos falando aqui, eu não conheço nenhum outro curso ou livro que fale tudo concentrado no mesmo lugar, como nós estamos fazendo aqui. Então, esse é o nosso objetivo mesmo, para que seja útil para você. Hoje nós vamos fazer uma complementação à lição passada, a lição 16. Então, hoje nós vamos fechar completamente esta classificação de igrejas. Classificação é muito importante. Toda vez que eu e você vamos entender alguma coisa, qualquer coisa, não só as coisas de Deus, mas qualquer coisa. Se você é da área de ciência e quer estudar, por exemplo, fisioterapia, ou você quer estudar enfermagem, ou medicina, ou da área de engenharia, ou de ciências exatas, ou de ciências humanas, você quer estudar psicologia, ou você quer ser um profissional que quer trabalhar com eletrônica, por exemplo, tudo que a gente for fazer na vida bem feito, nós temos que ter aquilo organizado na nossa mente. E a primeira organização que a gente faz para entender qualquer coisa é uma taxonomia daquilo, uma classificação daquilo, vendo a diferença entre as coisas, entre as manifestações do fenômeno. E uma vez entendido essas diferenças de manifestações, nós vamos então buscar causas, inter-relações e aprofundando o nosso conhecimento. É por isso que eu estou insistindo bastante aqui, classificação de igrejas. É extremamente útil para o momento atual do Brasil e extremamente útil para a gente entender igreja. Outra coisa importante é que teologia, que é o estudo sobre Deus, o estudo racional, sistemático, sistematizado, organizado, bem discernido, bem compreendido sobre Deus e as coisas de Deus, é uma área importantíssima do pensamento humano. E, para que você tenha uma ideia, as universidades, o conceito de universidade, as primeiras universidades foram fundadas na Europa, a partir do ano 1000 aproximadamente, para dar cursos de teologia. Então, por incrível que pareça, as universidades surgiram por causa da teologia. Universidade de Paris e Bolonha, há uma disputa qual das duas é a mais antiga. Particularmente eu acho que Paris tem uma certa precedência. O principal curso era teologia, chamava-se Ciência Sagrada. Era teologia. As universidades foram fundadas para que as pessoas pudessem estudar teologia, formação de quadros para o ministério, pessoas capazes de exercer o ministério na igreja. E as universidades foram fundadas pela igreja, a igreja da Europa. E depois veio imediatamente a filosofia, e o direito e a medicina. Então eram os 4 cursos que existiam nas universidades, nas primeiras universidades. Paris, Bolonha, Oxford, as primeiras universidades do mundo foram essas, e depois foram se multiplicando rapidamente, e eram os 4 cursos. O principal deles era teologia. Filosofia dava apoio à teologia, direito e medicina era para formação de pessoas que pudessem ser profissionais úteis para a sociedade. Mais tarde foram anexando outros cursos, engenharias, aí desdobrou-se, filosofia, dentro dela tinha filosofia natural que se tornou física,
A matemática também foi imediatamente, seguiu-se junto com a física, e aí foram se acrescentando curso e mais curso. Hoje no mundo cheio de universidade para todo lugar, cheio de curso de vários tipos diferentes. Mas, curiosamente, as universidades hoje no Brasil, por exemplo, as públicas, são muito avessas às coisas de Deus de um modo geral. Mas mal sabem elas que elas existem por causa da igreja, da fé cristã e da teologia. Nós fomos chamados para sermos sábios, e esse é o nosso objetivo, sermos sábios. Dentro da teologia, existem várias sub-áreas. A eclesiologia é uma delas. A eclesiologia é a parte da teologia que estuda a igreja. No Brasil, agora, no ano de 2021, e também foi ano passado, o ano retrasado, e provavelmente vai continuar sendo por um bom tempo, ao que me parece, e não é a minha opinião apenas, existem outros pastores que têm essa opinião, a eclesiologia é a área mais efervescente, a mais interessante, que as pessoas mais estão interessadas dentro da teologia. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim. Nos Estados Unidos, a área mais efervescente lá parece ser a escatologia. No Brasil também é uma área importante, uma área que está bastante em moda, as pessoas ficam fazendo vídeos no YouTube, há muitos livros escritos, há muitas conversas sobre escatologia, o que a Bíblia fala sobre o final dos tempos. No Brasil também tem uma terceira área da teologia que está se tornando aí um pouco mais em moda, que é a doutrina da salvação, na teologia também tem o nome de soteriologia, e dentro dessa doutrina, a questão do calvinismo, arminianismo, também está surgindo aí como uma área de interesse. Mas de todas essas três áreas mais interessantes, atualmente na teologia no Brasil, me parece que a eclesiologia é a mais interessante, porque as pessoas querem decidir qual igreja ficar, qual igreja é boa, como fazer uma boa igreja, e por isso nós estamos gastando tanto tempo também com esse estudo. Alguém poderia dizer que existe uma quarta área importante hoje, que é a apologética e a heresiologia no Brasil. Então, acho que sim. Então, você observa que nós estamos aqui dessas áreas, Eclesiologia, a escatologia, a soteriologia e a apologética e a heresiologia, dessas quatro áreas, nós estamos aqui trabalhando três delas: a eclesiologia, a escatologia e a apologética com a heresiologia. E estamos acrescentando uma quarta, que é a história da igreja, importante para nós. Estamos deixando de fora nesse estudo só a soteriologia, a doutrina da salvação. E já estamos programando para estudar sobre isso. A diferença entre calvinismo, hipercalvinismo, arminianismo, outras opções além dessas duas, também o que é predestinação e coisas desse tipo, eleição e coisas desse tipo. Está vindo aí já, nós já estamos preparando, talvez seja o nosso próximo estudo isso, e se for, nós vamos aí ter tocado em todas as áreas mais efervescentes da teologia atual, de interesse do brasileiro médio. Muito bem, do cristão brasileiro médio. Vamos então começar a nossa lição. Eclesiologia, lição 17, modos de ser igreja como vemos hoje. Complemento a lição 16, a lição passada, que trabalhou-se a classificação final de igrejas. Então você está vendo o slide aí, o nosso primeiro slide. O nosso segundo slide número 2, ele fala para nós que o objetivo dessa lição é estudar melhor as classificações de igreja mais importantes hoje. O slide número 3, vamos começar com as mais importantes, No slide número 3, nós vamos voltar a falar um pouco e entender um pouco mais essa classificação de igreja entre cristocêntrica e antropocêntrica.
Então, como eu já disse em lições passadas, existem várias maneiras de você classificar alguma coisa. Eu falei sobre o ser humano. Você pode classificar o ser humano quanto ao gênero, masculino, feminino. Você pode classificar o ser humano quanto à etnia, ou à nacionalidade, brasileiro, estadunidense, boliviano, moçambicano, japonês, australiano. É uma classificação diferente de gênero. Mas você pode também classificar o ser humano utilizando grau de estudo. Superior completo, superior incompleto, ensino médio completo, ensino médio incompleto. E você pode ir criando categorias. E há um sem fim de modos de você classificar um ser humano. Quer dizer, é o mesmo objeto, o mesmo fenômeno, o ser humano, e você pode olhar ele de vários ângulos diferentes, segundo classificações diferentes, segundo taxonomias diferentes. Cada uma serve para um fim. A mesma coisa acontece com a igreja. A igreja, ela pode ser classificada de vários modos diferentes, de vários ângulos diferentes, vários cortes diferentes. Uma dessas classificações é diferenciar a igreja em dois tipos: as igrejas cristocêntricas e as igrejas antropocêntricas. Existem outras maneiras, nós já falamos aqui: a igreja bíblica, a igreja não bíblica, né? Existem várias maneiras. Tem aquela de 4 igrejas, antes disso, igrejas católicas e evangélicas, 2 grupos. Entre as evangélicas pode se classificar como tradicionais históricas, pentecostais históricas, tradicionais renovadas, neopentecostais. Alguém pode colocar até um quinto tipo, né? Seitas evangélicas. Então, nós temos várias maneiras. Todas elas têm alguma utilidade. É claro que algumas são tão confusas, como aquela classificação que a gente viu em lições passadas, segundo historiadores. Ela tem tantas categorias diferentes que ela acaba não sendo útil para nada. Mas algumas são úteis. E algumas são melhores que outras, para a gente ter uma visão mais exata do que é a igreja. Esta visão, esta classificação de igrejas, divididas em 2 grupos, em 2 classes, em 2 categorias, cristocêntrica e antropocêntrica, ela é muito importante hoje, principalmente no Brasil. O slide seguinte, você está vendo aí, como se fosse um alvo, né? Estamos no slide aí do alvo. Eu estou aí mostrando o que seria a divisão das várias doutrinas que uma igreja pode ter. Então, esse círculozinho mais central, pequenininho aí no meio, que é o número 1, né? É o conjunto das doutrinas principais da igreja. Um pouco maior é esse conjunto de doutrinas secundárias, o número 2, o número 3 de doutrinas terciárias, e o número 4, está até de uma cor diferente, né? Não é nenhum tom de azul, eu coloquei num tom aí de marrom clarinho, é o restante do conhecimento humano. Então, os graus de azul são o conhecimento humano teológico, que a gente chama de doutrinas. E a gente classifica em 3 níveis: conhecimento teológico humano nível 1, conhecimento teológico humano nível 2, conhecimento teológico humano nível 3. E aí é graus de importância. Quanto mais afetar a salvação de uma pessoa, mais importante a doutrina é. Então, a classe de doutrinas principais, que é o número 1, são as doutrinas que interferem diretamente na sua e na minha salvação. Ou seja, não pode haver heresia em hipótese alguma nas doutrinas principais de uma igreja. Porque se houver heresia nas doutrinas principais de uma igreja, aquela igreja está levando as pessoas para o inferno. Porque não ensina corretamente a respeito da salvação. Exemplo de uma doutrina errada, que seria classificada como uma heresia dentro do nível 1.
Se alguém disser assim, não, não é só Jesus que salva, Buda também salva, Allan Kardec também salva, Confúcio também salva, o hinduísmo também salva, boas obras também salvam, reencarnação salva, estudo do espiritismo salva, caridade salva, e muito mais coisas poderiam ser faladas a respeito da salvação fora de Jesus. Isso é um absurdo. Isso fere diretamente a fé cristã. Então, se você estiver numa igreja em que ensina-se, por exemplo, não, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Essa igreja ela está totalmente falsa. Ela tocou no núcleo da fé. A igreja pode até dizer o seguinte, olha, convém, é bom para você, para a sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida biológica, você descansar um dia em 7. E a Bíblia, ela dá aí uma ótima direção para qual dia da semana você escolher para descansar, para se dedicar ao descanso, à contemplação da natureza, à contemplação divina. Faça isso no sábado. Pode até falar, faça do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, porque a Bíblia conta os dias a partir do pôr do sol. Mas isso tem que ser colocado como uma sugestão de santificação, um conselho para a santificação melhor, mas não como um item de salvação. Então, se a igreja que você está fala assim, não é só Jesus que salva, o sábado também salva. E se ela disser, não, você trabalhou no sábado, você perdeu a sua salvação. Não, você tem que crer em Jesus como Senhor e Salvador, mas tem também que guardar o sábado, porque se você crer só em Jesus como Senhor e Salvador e não crer no sábado, você não terá salvação. Essa igreja é uma seita. Ela está pregando uma violenta heresia que fere frontalmente os fundamentos da fé cristã, porque a fé cristã diz, Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. A salvação que há em Jesus Cristo é completamente suficiente para nos levar para o céu, para o reino de Deus, nos salvar. A obra de Cristo na cruz é completamente suficiente para nos salvar. Então esse é um exemplo. Doutrinas secundárias são aquelas doutrinas que interferem na salvação indiretamente. Ela não vai ferir de frente as doutrinas de salvação, não vai haver ensino errado diretamente sobre a salvação, mas o ensino certo ou errado vai interferir indiretamente na sua salvação. Não é? Nós já demos exemplos disso para trás, eu não vou gastar muito tempo aqui para isso. E doutrinas terciárias são aquelas que não interferem em nada na sua salvação. São doutrinas interessantes, são até importantes, mas não interferem na sua salvação. Um exemplo de doutrina terciária é o modo de vestir. Há igrejas que dizem, mulher não pode usar calça comprida, tem que usar sua saia, não pode fazer maquiagem, não pode cortar cabelo, não pode usar bijuterias nem joias. E, ok, desde que a igreja não diga que a mulher que usa calça comprida vá para o inferno. Se ela fizer isso, ela foi lá no número 1 e está dizendo que roupa salva. Alguns diriam que sábado salva, está errado. Outros diriam que roupa salva, está errado também. Mas se a igreja fala, olha, a gente sabe que a roupa não recomenda ou desrecomenda ninguém para a salvação. Mas aqui na igreja tem uma regra que as mulheres aqui devem seguir para o bom andamento do culto, dos trabalhos da igreja, que as mulheres devem evitar tais e tais roupas. Pode, desde que o pastor ou os pastores da igreja, os líderes, não digam que a roupa interfere na salvação. Eles têm que deixar bem claro que eles sabem que a roupa não interfere na salvação, mas por questões de pastoreamento de uma igreja local, eles estão
dando a direção, e eles podem fazer isso, pastores podem fazer isso, que naquela igreja não se deve usar tais e tais roupas. O número 4 é o restante da ciência humana, que não tem a ver com as coisas de Deus, ou seja, as ciências humanas não teológicas, boas e más, elas estão aí no nível 4. Uma igreja totalmente cristocêntrica é uma igreja que tem o número 1 completamente preservado, não tem heresia nas doutrinas principais, também não tem heresia nas doutrinas secundárias, porque elas interferem diretamente na salvação. De certa forma, nós podemos dizer que essa igreja totalmente cristocêntrica, Jesus domina a teologia nível 1 e nível 2, e ela pode estabelecer aí regras próprias para nível 3, e pode usar boa ciência, lógico, para ajudar a vida da igreja. Pode usar psicologia, não substituindo a fé cristã, não substituindo a área azul do gráfico aí, mas como um auxiliar, como um conhecimento acessório, auxiliar, para ajudar alguns aspectos da vida das pessoas. Pode usar medicina, economia, sociologia, física, matemática, química, fisioterapia, engenharia, pode usar qualquer coisa, não há nenhum problema. Ela não deixa de ser cristocêntrica por isso. Então, por exemplo, numa igreja em que entre a membresia e até a liderança tem psicólogos e psicólogas que auxiliam os irmãos da igreja em alguns aspectos voltados para a boa psicologia, para aquilo que realmente ajuda, dentro aí dos critérios da boa ciência psicológica, pode, ela não deixou de ser cristocêntrica por isso. Porque quando se fala de salvação, doutrinas nível 1 e nível 2, é Bíblia, é Jesus. Ninguém vai dizer do púlpito que a salvação do homem está em fazer uma terapia, não vai fazer isso. A terapia pode ser útil, mas não para a salvação é Jesus. Não é a terapia que faz a salvação, é Jesus que faz a salvação. A terapia pode ajudar a pessoa a vencer alguns bloqueios emocionais, alguns traumas emocionais, mas não é a psicologia que vai levar a pessoa à salvação. A salvação é levada por Cristo. A mesma coisa acontece com todas as áreas de ciência, todas as áreas. Não é só a psicologia, eu dei exemplo na psicologia, mas isso vale para qualquer outra área. O próximo slide já mostra, você vendo aí, uma igreja começando a tornar-se antropocêntrica. O que aconteceu? A ciência humana, o conhecimento humano, meramente humano, que é alcançado pelo esforço humano, e não revelação divina, ele começou a entrar dentro das áreas teológicas. Então você vê que o marrom clarinho aí, né, praticamente um amarelo, ele começou a entrar dentro da área 3. Ou seja, começou a se colocar ideias humanas dentro da área teológica. Mas, por enquanto, está apenas nas doutrinas nível 3, que não interferem na salvação. Então, essa igreja ainda é cristocêntrica, porque Cristo ainda domina a área 1 e a área 2. Mas ela está começando a tornar-se antropocêntrica. O que é o antropocentrismo? É quando você começa a colocar o homem no lugar de Deus. É uma idolatria. É um processo de idolatria. Uma outra maneira de falar idolatria entrando na igreja. Vamos para o slide seguinte. Você vê que as ideias humanas engoliram toda a área 3 de teologia e começaram a entrar na área 2, ou seja, começaram a contaminar ideias, as doutrinas que interferem indiretamente na salvação. Essa igreja está piorando, mas ela ainda é cristocêntrica porque a área 1 está totalmente dominada por Jesus ainda. É uma igreja boa? É uma igreja ainda cristocêntrica. Você vai ouvir sobre salvação por meio de Jesus, não tem idolatria para a salvação, mas ela está começando, ela está num processo, na verdade já começou, ela está num processo de se tornar uma seita.
E se continuar assim, dentro de pouco tempo ela vai se tornar uma seita, que é o slide seguinte. Você vê que é uma igreja que deixou ideias humanas entrarem, inclusive nas doutrinas da salvação. As ideias humanas, a idolatria do homem, a palavra do homem é mais importante que a palavra de Deus, entrou inclusive dentro da área da salvação. Essa igreja já está muito antropocentrizada. Ela não é cristocêntrica mais. E o último slide mostra uma igreja totalmente antropocêntrica. Totalmente antropocentrizada. Você percebe que as ideias humanas dominaram todas as áreas teológicas e ideias humanas. Mesmo que se use a Bíblia, mesmo que se abra a Bíblia e se pareça que está se pregando sobre a Bíblia ou se ensinando baseado na Bíblia, não é verdade. Não é verdade. Se você for uma pessoa que examina bem, você vai ver que na verdade no púlpito ele lê um versículo e prega sobre outras coisas. Se você perceber bem, ele não faz uma pregação expositiva da palavra, ele não faz você entender a palavra de Deus, a Bíblia. Ele lê um versículo lá como se fosse um pretexto, como se fosse assim uma aparência, e depois o que ele vai pregar e ensinar é ideia humana, é ideia humana, é ideia humana. Ele não está expondo as Escrituras para você, ele está simplesmente usando as Escrituras como um pretexto para te enganar. Porque aí quando você vê ele abrindo a Bíblia e lendo um versículo, você fala, nossa, essa pessoa, esse pregador é bíblico, e não é nada bíblico. Já vi isso acontecer várias vezes, é só você examinar. Ele está expondo a palavra para você, está fazendo você entender a palavra que está indo para você, ele está explicando a palavra para você, você está entendendo mais a Bíblia, pela pregação e pelo ensino dele? Se a resposta é não, se você vê que ele começa a colocar ideias humanas, pode ser até ciência, psicologia, sociologia, e qualquer outra área de ciência, não é proibido a pessoa falar de ciência no púlpito, não é isto. A ciência não pode substituir e ser mais importante que a Bíblia no púlpito de uma igreja, no ensino de uma igreja, não pode. A igreja, ela é essencialmente a agência do reino de Deus. Ela não é uma instituição científica. Instituições científicas têm o seu valor, têm a sua legitimidade, mas não pode haver confusão. A igreja não pode se tornar um lugar onde a ciência domina. Não está errado ciência, a boa ciência é ótima, a má ciência está errada, obviamente, mas a boa ciência é ótima, é por causa da boa ciência que a gente vive mais, que a gente tem mais saúde, que a gente tem mais conforto, que tem eletrônica, que tem tecnologia, que nós conseguimos administrar empresas, que nós conseguimos viver melhor em sociedade, é por causa da boa ciência também. A boa ciência é ótima e não tem nada errado com ela, eu mesmo sou um cientista. A universidade é lugar para isso, as instituições de pesquisa é lugar para isso, mas não há igreja. A igreja de Jesus Cristo não é lugar de ideias humanas, nível 1, nível 2 e nível 3. Principalmente nível 1 e 2, onde interfere na salvação. É Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não há outra coisa, é Bíblia. Se você estiver numa igreja em que ideias humanas estão entrando inclusive na questão da salvação, você está numa seita já é uma seita. Mesmo que ela diga que é uma igreja, mesmo que os pastores e líderes dizem que são uma igreja, que o Espírito Santo está lá, que lá tem mover do Espírito Santo, que Deus está operando, isso é tudo balela, é tudo invencionice, é tudo mentira, é demagogia, quer te enganar. Você tem que tomar cuidado. O slide seguinte é uma outra maneira da gente ver isso aí. Eu faço esse estudo, né, usando aí um recurso aí em que você tem aí um gráfico em que você tem aí os dois extremos, né? Uma igreja cristocêntrica do lado esquerdo seu e uma igreja antropocêntrica, totalmente antropocêntrica do seu lado direito. Quanto mais azul, mais cristocêntrica. Quanto mais marrom clarinho, mais antropocêntrica. Nós estamos aí, né, irmão Edna, nesse gráfico. Então você veja do lado azul, que uma igreja cristocêntrica, nessa caixinha que está do lado aí, em azul, está escrito, ela tem doutrina bíblica, ou seja,
tudo que ela fala de Deus está baseado na Bíblia, você aprende a Bíblia, você vê que é a Bíblia que está sendo pregado, ensinado. Ela tem amor e ela tem conduta moral correta. Há uma liderança que tem por si mesma uma conduta moral correta e ela ensina a conduta moral correta. Isso implica em disciplina na igreja. Se alguém errar moralmente, ela vai ser corrigida, vai ser disciplinada. No outro extremo, do lado de lá, na igreja antropocêntrica, totalmente antropocêntrica, a caixinha em marrom clarinho, ela diz o seguinte: em vez de doutrina bíblica, tem ensinamentos humanos, mesmo que se use a Bíblia. Mesmo que se use a Bíblia, mas você percebe que a Bíblia é usada como pretexto. Ela tem demagogias, hipocrisias, né? O amor lá é fingido, é só você conviver que você vai ver que o amor é fingido. E ela tem relativismo moral. O que é o relativismo moral? É a permissividade. A moral muda de pessoa para pessoa. Então, pode-se fazer um monte de coisas lá, não tem problema nenhum. É o famoso que tem. Ou você é muito rígido, ou você é muito quadrado. Os tempos mudaram, hoje a sociedade permite, hoje não tem problema, todo mundo está fazendo. É o relativismo moral. Numa igreja antropocêntrica, o que você vai ver? Eu vou ler com você aí essa lista de coisas que você vai ver lá dentro. Não precisa ser tudo isso aí. Pode ser uma parte disso aí apenas, algumas coisas mais, outras menos. Mas você vai ver muito emocionalismo, vai ver misticismo. Emocionalismo, o que é emocionalismo? Não é uma igreja que tem emoções. Emoções tem que ter, sempre tem. O Evangelho emociona as pessoas, as coisas de Deus emocionam, a gente chora, a gente ri, a gente dá gargalhada, a gente aplaude, a gente pula, a gente louva. Mas isso não é o que domina a igreja. Tem momentos de introspecção, tem momentos de racionalidade. Você não é levado a todo culto, a todo evento, a ficar emocionado, emocionada. Não existe um abuso, um excesso de emoção, porque o excesso de emoção adoece corpo e alma. É uma igreja que tem misticismo. Misticismo tem uma aparência de espiritualidade, mas não é uma verdadeira espiritualidade, não está baseado na Bíblia. Normalmente a pessoa mística, ela vê demônio em tudo, ela acha que oração e jejum resolve tudo. Ela, por exemplo, eu quero passar no vestibular, então eu vou só orar e jejuar, mas você não vai estudar, não precisa. O Espírito Santo vai me dar todo o conhecimento, porque eu orei, jejuei e vou passar no vestibular. É uma pessoa mística. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que o homem faz. E aquilo que o homem deve fazer, Deus não faz. O místico, ele tem uma tendência de julgar tudo na conta de Deus ou tudo na conta do diabo. Normalmente, atrás do misticismo, esconde uma pessoa que não quer fazer a sua parte. Falta de transparência nas finanças. Uma igreja antropocêntrica sempre vai por esse caminho. Não tem transparência nas finanças. Você não vai ver uma prestação de contas detalhada, completa nessa igreja. Se você quiser ter informações detalhadas sobre as finanças da igreja, você não terá. Outra característica, as ideias meramente humanas substituindo o discipulado baseado na Bíblia, o discipulado bíblico. Eu coloquei o coaching, a maciência e outras opções. Veja bem, eu não estou dizendo que o coaching, por exemplo, alguns falam assim, é errado. Eu nem conheço muito bem. O pouco que eu conheço me parece apenas métodos de empoderamento humano. É uma psicologia, como eu diria, uma psicologia rasa. É assim que eu vejo, uma psicologia rasa. Um psicólogo estuda 4 anos, ainda faz uma pós-graduação, e um coach, ele estuda um curso de algumas semanas, ou alguns meses, ou um ano, e já está ali pronto, vamos dizer assim, pelo menos recebe algum certificado. Então, para mim, o coaching é uma psicologia rasa. Não estou dizendo que ela é exatamente errada, porque conheço pouco. O pouco que eu conheço, e que eu já vi,
tem aí o viés do que eu vi, né? A amostragem que eu tive, não é boa. A minha amostragem não é boa. Parece mais uma demagogia, uma pessoa, um animador de auditório, alguém que fica fazendo você acreditar que você tem a força e o poder em si mesmo. Mas talvez tenha alguma coisa boa, talvez tenha. Mas isso não pode substituir o discipulado bíblico. Não pode. Empoderamento humano, idolatria de homens numa igreja antropocêntrica, pecados não são disciplinados, é outra característica de igreja antropocêntrica. Proselitismo, o que é o proselitismo? É o pescar em aquário. Uma igreja antropocêntrica não consegue ganhar pessoas para Jesus que estão lá no mundo, nas drogas, na prostituição, no banditismo, numa vida sem sentido, na idolatria. Ele não consegue ir lá e fazer um trabalho com as pessoas que estão completamente perdidas. Eles nem gostam muito disso. Eles não vão fazer um trabalho onde é difícil. Eles vão querer pescar nas outras igrejas, tirar membros de outras igrejas e levar para eles. Isso, inclusive, é uma característica de seita também, né? As seitas têm muito disso também. E como a igreja antropocêntrica é essencialmente uma seita, por isso que há essa similaridade. Então você vai ver uma igreja que fica, de alguma forma, tirando membros das outras igrejas, né? Fica fazendo evangelismo de crente, fica convidando membro de outra igreja, vem para cá, que aqui tem mais Deus do que na sua igreja, aqui na minha igreja tem mover do Espírito Santo, na sua não tem, o meu pastor tem o Espírito Santo, o seu pastor não tem, aqui na minha igreja a gente tem aqui eventos em que o Espírito Santo tem uma grande unção, um grande mover, na sua não tem, a sua é fria, a sua é tradicional, a sua não tem Deus, o seu pastor não tem unção, o meu tem unção, os seus líderes aí não têm unção, tá vendo? Eles só ficam pregando a Bíblia, é um negócio meio parado. Aqui não, aqui tem muito mover, a gente faz um monte de coisa, aqui a gente chora, aqui a gente louva, aqui a gente faz um monte de coisa, aqui tem mais Espírito Santo. Isso é característica de seita e de igreja antropocêntrica, é proselitismo. Fica em cima, manda o WhatsApp, e liga, e convida para os eventos, vem cá, vai ter um pregador de fora, vem cá. E a pessoa é membro de outra igreja, por que ela está insistindo com aquela pessoa para ela sair da sua igreja e vir para outra? Por que aquela pessoa que está lá tentando evangelizar cristãos não vai buscar o pessoal do mundo? Porque é muito mais fácil pescar no aquário, muito mais fácil pescar no aquário. Os peixinhos estão lá já. E outra coisa, não subestime o poder disso. Lembre-se que Lúcifer ficou falando sobre a cabeça de 1/3 dos anjos. E ele levou no bico, na lábia, de tanto ficar falando, olha, o meu reino é melhor que o reino de Deus, eu vou ser um rei melhor que Deus, venham estar comigo porque eu sou mais ungido do que o próprio Deus. E pasmem, 1/3 dos anjos acreditou nisso, e eram anjos santos, anjos de Deus. Os anjos que se tornaram demônios, que foram com Lúcifer, não eram rebeldes em si mesmos. Lúcifer foi rebelde, mas os anjos não. Você não vê na Bíblia o registro que os anjos falaram, nós também vamos colocar o nosso trono acima do trono do Altíssimo. Foi só Lúcifer que falou isso. Mas por que 1/3 de anjos santos de Deus acompanharam Lúcifer e se tornaram os demônios? Porque Lúcifer ficou falando na cabeça deles. Ficou falando na cabeça deles. Vamos trazer para hoje? Mandando um WhatsApp para os anjos. Ô anjo aí, ô anjo tal, Deus não é legal não, eu que sou. Com Deus aí é muito monótono. Vem comigo aqui, aqui onde eu estou o negócio é mais quente, mais forte. Eu sou melhor que Deus aí, eu vou te dar um cargo aqui. Deus não te dá cargo nenhum aqui, eu vou te dar um cargo aqui, vem para cá. Ligava para o anjo, ô anjo, tudo bem, como é que vai? Beleza, estou com saudade de você. Aquela lábia, né? Aquele processo de sedução. Então, você vai ter um evento aqui no meu reino, dá uma chegadinha aqui para você conhecer, acho que você vai gostar. E o anjo bom de Deus caiu na lábia, fica insistindo muito, insistindo muito, insistindo muito. Lúcifer parece muito agradável, né? O diabo, se ele quiser, ele parece muito agradável. Ô querido anjo, ô querido, vem cá. Ô anjo amado, vem cá. E os anjos foram sendo cooptados e passaram para o lado dele e se tornaram aí o inferno.
Tome cuidado. Uma igreja cristocêntrica, por sua vez, ela tem muito estudo bíblico bem feito. Muito estudo bíblico bem feito. Tem pregações expositivas da Bíblia. Há disciplina na igreja. Quando as pessoas erram, elas são disciplinadas. Porque isso é bíblico. O discipulado é baseado na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia é o livro texto, é o livro principal, é o carro-chefe do discipulado. O evangelismo é voltado para os não convertidos. Então, se usar o sistema de células, as células vão ser orientadas para não ficar convidando um membro de outra igreja para ir na célula da igreja. Não. Vai convidar um não convertido, que não é membro de igreja nenhuma, que é espírita, que é ateu, que é pertencente a uma outra seita, católico, por exemplo, um testemunho de Jeová, um mormon, ou alguém que não é nada, alguém que é ateu, alguém que frequenta terreiro, alguém que está perdido, os não convertidos. O evangelismo é para eles. Eu não vou chegar aqui na Igreja Batista Central de Lavras e falar assim: irmãos, convida o pessoal da Assembleia de Deus para a sua igreja, para a sua célula. Ou nós vamos ter um evento aqui, vai, convida os seus amigos da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Batista, para vir para cá. Isso não se faz. Uma igreja antropocêntrica faz isso. Faz isso. Então eles têm célula, às vezes a igreja antropocêntrica usa célula também. Aí você vai na célula, está cheio de membros de outra igreja na célula. Como assim? Como assim? Vamos para o slide seguinte? Uma outra maneira da gente falar da igreja cristocêntrica e antropocêntrica é usar a terminologia bíblica das 7 igrejas do Apocalipse. Uma igreja cristocêntrica é como a igreja de Filadélfia, e uma igreja antropocêntrica é como uma igreja de Laodiceia. Numa igreja de Filadélfia, cristocêntrica, o que Jesus falou? Guardaste a minha palavra, ou seja, vocês estudam a Bíblia, vocês conhecem a Bíblia, vocês memorizam a Bíblia, vocês amam a Bíblia, vocês se aprofundam na Bíblia. E não negaste o meu nome, ou seja, vocês levam o meu nome para as pessoas difíceis, para as pessoas do mundo, porque você falar de Jesus para outro cristão é fácil. Então, se você está numa igreja antropocêntrica e você começa a dar de cima do membro aqui da IBCL, você não precisa se preocupar, porque o membro da IBCL, ele é cristão, ele é convertido, ele é crente. Você vai falar de Jesus, ele não vai resistir a você, ele vai concordar, ele vai começar a conversar com você no mesmo nível, porque ele acha que você é um irmão, uma irmã bem intencionado. Mal sabe ele que existe aí uma má intenção, uma segunda intenção leviana, de tirar ele daqui e levar para outro lugar. Então, embutido nessa palavra de Jesus para Filadélfia, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, está: vocês são bíblicos e vocês evangelizam os não convertidos. Então, Filadélfia, uma igreja cristocêntrica, é uma igreja bíblica e evangelística para os não convertidos. Jesus fala para Filadélfia: vocês têm pouca força. Implícito nisso significa que igrejas cristocêntricas normalmente não tem muita gente e não tem muito dinheiro. Normalmente. Tem pouca força. Uma igreja que tem muita gente e muito dinheiro, tem muita força. Política, econômica. Então, se Jesus chega para Filadélfia e fala: eu sei que vocês têm pouca força. Isto significa que Filadélfia era pequena, não tinha muita gente e não tinha muito dinheiro. Vamos para Laodiceia. Do seu lado direito aí está o que Jesus falou para Laodiceia. Aliás, o que Laodiceia falou primeiro, né? Falava primeiro. Laodiceia falava assim: estou rico e abastado. Dinheiro como expressão do antropocentrismo. Por que uma igreja se torna antropocêntrica? Essa é uma pergunta importante. Por que líderes, pastores, levam uma igreja para o antropocentrismo? Por uma razão só: porque dá dinheiro. Muita gente vai porque o ser humano gosta do antropocentrismo. Porque o antropocentrismo, ele não exige mudança de vida. Você não precisa se converter para estar numa igreja antropocêntrica. O seu pecado não é confrontado lá. Você não tem mensagens para você morrer para si mesmo e levar a sua cruz. Não.
Lá você é o poderoso. Lá não tem que morrer, lá você tem que viver com poder. Você pode, você é o cara. Então, o povo, as pessoas gostam muito de igreja antropocêntrica, elas vão crescer mesmo, e os líderes sabem disso. É por isso que eles levam a igreja para o antropocentrismo, porque eles estão de olho em poder econômico e político. Em última palavra, em dinheiro. Não se engane, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não se engane. Não é à toa que a marca final satânica do mundo vai ser 666. O homem no lugar de Deus Pai, o homem no lugar de Deus Espírito Santo e o homem no lugar de Deus Filho. E o homem significa dinheiro. Dinheiro é o resumo do homem. Tudo que o homem pode fazer, o dinheiro faz. O dinheiro é a expressão da força humana. Tudo que o homem pode fazer está no dinheiro. Então, as igrejas antropocêntricas, no final das contas, elas querem dinheiro. Poderio econômico, político, financeiro, que é dinheiro, porque o poderio político é dinheiro também. Ou seja, o dinheiro é o fim e a expressão essencial do antropocentrismo. É o que Laodiceia fala: estou rico e abastado. Olha quantos membros eu tenho. Olha a multidão que vem nos meus eventos. Olha o povão que está vindo para cá. Olha o tamanho das minhas entradas. Entra por mês tantos R$1.000. Olha quanto nós líderes tiramos para nós. 30 mil, 20 mil, 40 mil, 200 mil por mês. E não preciso de coisa alguma. A igreja antropocêntrica despreza a Bíblia. Não preciso de coisa alguma. Você começa a pregar a Bíblia numa igreja antropocêntrica, irmãos, abra sua Bíblia aí, vamos estudar aqui o que a Bíblia fala a respeito da salvação. Vamos ler aqui João 3, vamos examinar aqui a conversa de Jesus com Nicodemos, vamos entender o que aconteceu ali. Não, as pessoas falam: que é isso, abrir a Bíblia? Que negócio é esse? Tudo bíblico aqui? Cabeção. Eu não sou cabeção, não. Eu quero é mover. Faz eu chorar, faz eu rir, faz eu pular. O tempo todo é isso que eu quero. Eu só quero ficar aqui no oba-oba. Não, vamos fazer um acampamento não sei aonde, para a gente poder divertir. Não que diversão está errado. Está percebendo que eu estou dizendo? Que essas coisas humanas dominam. Há uma indisposição com as coisas de Deus, em especial com a Bíblia. Em especial com a Bíblia. Como é que foi com Bereia? Paulo chegou lá pregando o Evangelho, na sinagoga de Bereia. O que os judeus fizeram? Vamos ver se ele está pregando dentro da Bíblia. Uma igreja antropocêntrica não faz isso nunca, mas nunca, mas nunca e mais nunca. Lá você não vai ser medido pelo quanto você conhece da palavra, o quanto você anda na palavra. Lá você vai ser medido o quanto você consegue mover o povo, trazer gente, mover o povo, e finalmente vai ser o quanto você consegue arrecadar. É isso que vai te medir lá. Quanto mais dinheiro você arrecadar, mais aplauso você tem numa igreja antropocêntrica, mais você é honrado, mais você é levantado. Não é o que você conhece de Deus, a vida santa que você leva, como você é capaz de ensinar a palavra. Não é isso, isso aí não importa. Para te falar a verdade, eles até zombam disso. Experiência própria, viu? Estou falando de teoria, não estou falando porque eu conheço. Zombam de você, desprezam você, fazem piadinhas de você. A igreja de Laodiceia, a igreja antropocêntrica, é muita gente e muito dinheiro. É claro que não estou dizendo que toda igreja que tem muitos membros e tem uma receita alta são antropocêntricas. Eu não estou falando isto. Não estou falando isso. Para aquelas pessoas equivocadas, estou corrigindo desde agora. O que eu estou dizendo é que uma Laodiceia, uma igreja antropocêntrica, quer isso e quase sempre vai conseguir. Muita gente e muito dinheiro. Slide seguinte. Eu coloquei todas as 7 igrejas de Apocalipse, mais Jerusalém e Babilônia. Então são 9 igrejas aí, nesse gráfico. Então você vê que Jerusalém é a igreja mais cristocêntrica possível. Logo do lado dela está Filadélfia. Esmirna também
ainda é bastante cristocêntrica, mas você vê que as igrejas estão caminhando para o lado direito, para a Babilônia. Éfeso já caiu porque perdeu o principal, que é o amor, passou a ter demagogias e hipocrisias. Pérgamo caiu mais ainda porque entrou ali prostituição, né, o ensino de prostituição na igreja, a prática de prostituição na igreja, idolatrias, comidas sacrificadas a ídolos, né, em Pérgamo. Tiatira oficializou isso mais ainda, mais antropocêntrica ela ficou. Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morta, ou seja, uma igreja mais ainda antropocentrizada, até chegar em Laodiceia e chegar em Babilônia. Babilônia é a igreja antropocêntrica no seu limite máximo, é totalmente antropocêntrica, e ela vai ser destruída. Está lá em Apocalipse, né, a partir dos capítulos ali finais, 17, 18, você vê isso. O slide seguinte, eu vou falar de uma outra classificação. É a classificação de igrejas segundo os 9 princípios batistas. Nós já falamos disso, mas eu estou colocando nessa lição de hoje, porque eu estou colocando nessa lição de hoje as classificações que eu selecionei como muito importantes ou principais. Os 9 princípios batistas estão nos slides seguintes aí. Então, vamos lê-los. Jesus Cristo é o único Senhor da igreja. A Bíblia é a única regra de fé e prática para a igreja. São os 5 primeiros. No outro slide nós vamos ter os outros 4. Nós estamos nos 5 primeiros? Terceiro, pessoas nascidas de novo e batizadas formam a igreja. Quarto, há 2 ordenanças básicas para a igreja, que é o batismo e a ceia. Quinto, a grande comissão é a missão da igreja. Próximo slide. Sexto princípio, todos os crentes cristãos possuem o sacerdócio universal. Sétimo, entre as liberdades individuais está o livre exame das Escrituras e a liberdade de consciência. Oitavo princípio, deve-se manter a separação entre igreja e Estado. Nono princípio, a administração da igreja deve ser realizada com excelência e transparência. Esses princípios são extremamente importantes porque eles funcionam como axiomas, postulados. A partir deles você deriva tudo. Em lições passadas nós vimos que, na verdade, o mais importante de todos é o número 2. Voltando para o slide anterior, a Bíblia é a única regra e princípio de fé e prática. Apesar de que o número 1, o princípio número 1 é Jesus Cristo, é o único Senhor da igreja, o único cabeça da igreja. Ele é o mais importante no sentido de que define a igreja, né, por Jesus. Mas na prática, o mais importante é a Bíblia, porque é a Bíblia que diz que Jesus Cristo é o único Senhor e cabeça da igreja. Então, na prática, mensuravelmente, o principal princípio, se a gente tivesse que resumir os 9 princípios em um só, a gente ficaria só com a Bíblia é o único princípio e regra de fé e prática para a igreja de Jesus Cristo. Mais para frente, o slide 15. O slide 15 eu coloco os 9 princípios e o desvio máximo e não tão máximo, intermediário, de cada um deles, mostrando como que uma igreja pode se desviar maximamente ou intermediariamente de cada um dos 9. A gente já discutiu isso em lições passadas, eu não vou discutir isso agora, só coloquei aí para você ter organizado o material. Se você quiser lê-lo de novo, é só pausar o vídeo e você consegue ler. O slide seguinte, o slide 16, eu coloco qual é o ponto de equilíbrio, ou seja, qual é o ideal de cada um dos princípios praticados numa igreja boa. Então aí, no slide 16 eu tenho os 5 primeiros, e no slide 17 eu tenho os outros 4, mostrados no seu equilíbrio, na sua excelência, no seu modo correto de fazer as coisas. E não vou também detalhar, porque a gente já fez isso em outras lições, está aí, se você quiser ler, pode pausar o vídeo. O slide 18, eu faço um cruzamento entre os 9 princípios para a vida de uma igreja saudável, que também é chamado princípios batistas, porque esses princípios foram construídos ao longo dos séculos pelas igrejas do tipo batista, visando manter as igrejas sempre saudáveis. E cruzo isso com os 3 pilares que nós temos aqui na IBCL. A IBCL é uma igreja construída que atende os 9 princípios, que busca atender os 9 princípios e também está construída sobre 3 pilares. Nós queremos ser uma igreja acolhedora, uma igreja com forte ensino bíblico, conhecimento bíblico e oração no poder do Espírito Santo.
e uma igreja constituída em redes de discipulado. Então aí eu mostro o seguinte: o primeiro princípio, Jesus Cristo é o único Senhor da igreja, ele é fortemente atendido nos três pilares da IBCL. A Bíblia também, como único princípio e regra de fé e prática, é fortemente atendido nos três pilares. Já o terceiro princípio, pessoas nascidas de novo e batizadas formando a igreja, nós procuramos atender bem fortemente no terceiro pilar. Isso não significa que não exista expressões desse princípio nos pilares de igreja acolhedora e Bíblia e oração. Existe. Na verdade, existe esses 9 princípios em todos os pilares. Eu ia encher de xizinho aí tudo, mas eu procurei colocar xizinho apenas naquilo que é a forte ênfase. O quarto princípio, ele é atendido principalmente no acolhimento, tanto de pessoas externas quanto de pessoas internas, porque o batismo é a maneira como a gente acolhe os externos, pode ser também transferência de outra igreja para cá. E a ceia é como a gente pratica o acolhimento interno. A grande comissão é a missão da igreja, é atendido no acolhimento e na rede discipulado. Todos os cristãos possuem o sacerdócio universal, de igual modo na igreja o seu acolhimento e na rede discipulado. Também o princípio 7. O princípio 8, a gente faz isso na oração. A gente ora pelo Estado, pelas autoridades, mas não confundimos a autoridade externa com a vida da igreja. Então, a autoridade estatal, nós oramos por elas, respeitamos elas, ajudamos elas, mas elas não governam a igreja. A igreja é governada por Jesus Cristo e os ministérios que Ele coloca. Também a rede discipulado, porque nós podemos ter pessoas que atuam no Estado, na sociedade civil, e nós vamos no discipulado equacionar e manter bem equilibrado a separação entre igreja e Estado. O 9º princípio, ele interfere ou afeta bastante a maneira como a gente acolhe as pessoas e a nossa base bíblica e oração. No slide seguinte, o slide 19, eu faço uma outra classificação, usando aí a igreja nascente de Jerusalém, a igreja primitiva de Jerusalém, lá de Atos, no livro de Atos, e as 7 igrejas do Apocalipse. Nós já fizemos isso em lições passadas. E eu coloco aí no slide seguinte o que eu chamo o trem da igreja. Estamos aí no trem da igreja? O trem da igreja. Pelo estudo que a gente fez da igreja de Jerusalém em Atos e das 7 igrejas do Apocalipse, por que foram essas igrejas que eu me baseei? Porque a igreja primitiva de Jerusalém, a igreja de Jerusalém no livro de Atos dos Apóstolos, era pastoreada pelos apóstolos. É uma igreja diretamente pastoreada pelos apóstolos do Cordeiro. Então ela era muito bem pastoreada, era uma igreja modelo. As 7 igrejas do Apocalipse receberam cartas diretamente de Jesus. Então é Jesus falando direto para aquelas 7 igrejas. Nós temos no Novo Testamento 28 cartas, não 28 livros, 28 cartas. 21 cartas foram escritas pelos apóstolos, desde Romanos até Judas. Os apóstolos escreveram. Judas, 3 João, me fugiu aqui. Romanos, a primeira carta, escrita por Paulo, até Judas, isso. São 21 cartas, pode contar aí que são 21 cartas. Dentro de Apocalipse tem 7, por isso que eu falo que tem 28. Então, das 28 cartas, 21 foram escritas pelos apóstolos e 7 pelo próprio Senhor Jesus, ditando para João. Então, por isso que eu usei essas referências. Nessas referências, você vê que 4 são os componentes da igreja. A grande comissão como sua locomotiva, a gente está aqui para fazer discípulos para Jesus, a gente está aqui para fazer discípulos, isso é a locomotiva da igreja. O primeiro vagão, o mais importante, é a doutrina, o segundo, os relacionamentos, o terceiro, o comportamento. O slide seguinte já começa a mostrar como que cada uma dessas peças do trem podem ser de uma boa igreja ou de uma má igreja. Então, a grande comissão, que é a locomotiva da igreja. Uma boa igreja
pratica corretamente a grande comissão. Ela evangeliza os não convertidos, ela consolida na fé, leva ao batismo, depois discipula dentro da Bíblia, prepara a pessoa para ficar madura, para poder repetir esse processo, para ser útil nas mãos de Deus. Uma má igreja, ela pode praticar a grande comissão de duas maneiras diferentes. Ela pode ser uma igreja ruim, porque tem um egoísmo farisaico, então ela faz proselitismo, ela pesca em aquário, ela fica tirando membro de outra igreja e levando para ela. Ou ela faz estelionato religioso, ela faz demagogia, ela atrai as pessoas com afagos de ego, diz para acompanhar a multidão, todo mundo está vindo para cá, então vem você também. O slide seguinte mostra como o vagão da doutrina pode estar sendo praticado numa boa e numa má igreja. Numa boa igreja, o vagão da doutrina faz com que a igreja seja bíblica, cristocêntrica. Uma igreja ruim, do tipo egoísmo farisaico, ela faz ideias humanas substituir a Bíblia, ela se torna antropocêntrica. Numa igreja ruim, que pratica o estelionato religioso, ela substitui a Bíblia por misticismos, emocionalismos, falta de transparência financeira, ideias humanas prevalecendo, é antropocêntrica também. E uma igreja pode ser as duas ao mesmo tempo, ela pode ter o egoísmo farisaico e ter o estelionato religioso ao mesmo tempo. Então ela é duplamente má. O outro slide mostra como os relacionamentos podem estar numa boa igreja e numa má igreja. Numa boa igreja, os relacionamentos são o tempo todo mantidos e praticados através do amor, que é o principal. Como Jesus falou para Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o principal, que é o amor. Então, uma boa igreja nunca vai abandonar o amor nos relacionamentos, nunca. Uma igreja ruim, que pratica o egoísmo farisaico, ela vai ter frieza nos relacionamentos, vai ter relacionamentos superficiais, vai ter relacionamentos líquidos, que é o contrário de relacionamento sólido. Hoje eu digo que te amo e amanhã eu te abandono, quebra os vínculos. Ou o estelionato ou o estelionato religioso. Uma igreja ruim, que pratica errado os relacionamentos, vai fazer manipulação emocional, formam-se confrarias dentro da igreja, que idolatram a própria igreja e seus líderes, entendendo que aquela igreja é a única verdadeira, a única que tem o mover do Espírito Santo, a única que tem o poder de Deus, e outras mentiras. O vagão do comportamento na boa igreja é exercido como uma igreja que ensina, e os líderes dão exemplo, de comportamento correto, sinceridade, lealdade, verdade, honestidade, justiça e as demais virtudes. Numa igreja ruim, do tipo que pratica o que tem dentro dela e aceita o egoísmo farisaico, é uma igreja que tem hipocrisias, fingimentos, falsidades, vive de aparências. No estelionato religioso, é o relativismo ético, as hipocrisias. O relativismo ético é o tem nada a ver, o que tem. No próximo slide, a gente tem aí o cruzamento desses 4 elementos fundamentais do trem da igreja com os pilares da Igreja Batista Central de Lavras. Então, a grande comissão é praticada como igreja acolhedora, como uma igreja bíblica e que ora, como uma igreja que tem a rede de discipulado. O aspecto de doutrina bíblica é praticado por nós na Bíblia, oração, e na rede de discipulado, porque o nosso discipulado é bíblico. Relacionamentos amorosos é praticado no acolhimento externo e interno e no discipulado. O comportamento moralmente correto é baseado na Bíblia, e nós oramos pelos irmãos que estão fracos, caídos e eventualmente que tenham que sofrer disciplina, e também na rede de discipulado. Isso mostra que nós, nos nossos 3 pilares, atendemos tanto os 4 aspectos do trem da igreja, quanto também os 9 princípios de uma igreja saudável. Também quero falar para vocês agora, finalmente, a classificação IBP versus IBC. É o slide, não estou conseguindo ver o número aqui, mas está aí, né? A classificação IBP versus IBC.
provavelmente é novo para você. Próximo slide. O que é IBP? É uma igreja baseada em programas. O que é uma IBC? É uma igreja baseada em células. Então é uma outra classificação. A gente pode olhar para uma igreja e ver, ela é baseada em programas ou ela é baseada em células. O slide seguinte, eu coloco também um gráfico daquele tipo que você já viu, em que a IBP pura, do lado esquerdo seu, uma igreja baseada em programas, também pode ser descrita como uma igreja sem células, uma igreja que não tem células. Ela não trabalha com células, ela trabalha só com cultos, eventos, conferências, reuniões, seminários, acampamentos, palestras. Ela não tem pequenos grupos, ela não tem células. Tudo dela é para a igreja toda ao mesmo tempo, ou para setores da igreja todo ao mesmo tempo. Então tem um culto de jovens, mas é para todos os jovens. Tem a reunião de adolescentes, mas é para todos os adolescentes. Tem a sociedade de senhoras e mulheres, mas é para todas as senhoras e mulheres. Né? Uma igreja do tipo IBP seria, por exemplo, uma presbiteriana tradicional, uma Assembleia de Deus histórica. E tem muitas igrejas. Praticamente todas as tradicionais históricas e pentecostais históricas são IBP. Você vê que eu não fiz cores diferentes. A IBP que está do lado esquerdo e a IBC que está do lado direito são da mesma cor. Por quê? Porque eu não vou dizer aqui que uma IBC é melhor ou pior que uma IBP, ou uma IBP é melhor ou pior que uma IBC. Isso é uma classificação que a princípio não tem a ver com a qualidade da igreja, tem a ver só com o modo como ela funciona, basicamente como ela cumpre a grande comissão. Então, no extremo do lado direito está a IBC, Igreja Baseada em Células, que também se usa a terminologia igreja em células. Seria uma ideia, né, uma expectativa que todo mundo da igreja estaria ou liderando ou participando de alguma célula. E no meio das duas, tem as igrejas com células, que é uma mistura de IBP e IBC. Então tem vários graus, né? Uma, por exemplo, é muito IBP e pouco IBC. É uma igreja com poucas células. No meio é uma igreja com medianas células. E lá do lado é uma igreja com muitas células. Próximo slide, tem um passarinho aí, uma pombinha. E isso ajuda a gente a entender melhor essa diferença entre IBP e IBC. A gente pode enxergar que toda igreja deveria ser, ou faria muito bem em ser, um pássaro de duas asas. A asa dos grandes grupos e a asa dos pequenos grupos. Grandes grupos são os eventos para toda a igreja ou para partes, todos os componentes de partes de uma igreja. Pequenos grupos são células, grupos familiares, pequenos grupos de discipulado, são os pequenos grupos. Dentro da grande comissão, nós podemos dizer que a grande comissão, que tem Mateus 28, Marcos 16, Atos 1:8, principalmente esses textos, a gente pode dizer que Jesus, quando nos deu a grande comissão, a ordem de evangelização mundial, grande comissão é a mesma coisa que ordem de evangelização mundial, que é a mesma coisa que o ID. Então são três expressões que significam a mesma coisa. Grande comissão é a mesma coisa que ordem de evangelização mundial, que é a mesma coisa que ID, o ID de Jesus. Quando ele deu essa ordem, né, lá em Mateus 28, vou abrir a Bíblia com você aqui, Mateus 28, 18, você lê lá, Jesus dizendo assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Ide, portanto, versículo 19, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Marcos 16 complementa Mateus 28. Marcos 16, 15. Disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, Marcos 16, 16.
Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então esses dois textos são os textos clássicos da grande comissão, e você pode dividir a grande comissão em ganhar, consolidar, ensinar, usufruir e perpetuar. 5 etapas. Ganhar é a evangelização, né? Pregar é o evangelho. Então isso é o esforço para ganhar pessoas para Jesus. Batizando-as é o consolidar. Ensinar é o fazer discípulos. Usufruir também e perpetuar também. Então fazer discípulos é ensinar, usufruir e perpetuar. Perpetuar o evangelho na vida de pessoas que vão ganhar outras, consolidar outras, discipular outras. Na asa dos pequenos grupos, é possível você cumprir todos os 5 passos. Na asa dos grandes grupos, é mais fácil ou mais viável cumprir apenas o passo ensinar e usufruir. Por isso que se diz que a igreja, ela funciona melhor se ela tiver as 2 asas. Vamos para o slide seguinte. No slide seguinte, você vê a mesma figura, só que eu falei para você que na IBC, Igreja Baseada em Células, é entendido que os pequenos grupos são células. Quando a igreja fica só na asa dos grandes grupos, ela é uma IBP, uma igreja baseada em programa. Ela perde um pouco a força de ganhar, consolidar e perpetuar. Não que perde totalmente, eu poderia colocar aí esses outros passos, é possível fazer também, e é feito, porque a Presbiteriana, Assembleia de Deus e outras igrejas IBPs, elas ganham pessoas para Jesus, elas batizam pessoas, elas produzem crentes saudáveis e maduros também, mas não com a grande eficácia que uma IBC conseguiria fazer. Então a IBC, ela tem a asa dos grandes grupos, mantém como a IBP, mas acrescenta a asa dos pequenos grupos para si. No outro slide, que é o slide final, nós enfatizamos que quando Jesus, em Mateus 28, 18, começa a grande comissão, na verdade ele faz isso não é no verso 18, né? Mateus 28, 19, ele fala assim: ide, portanto, fazei discípulos. Então, a ideia central da grande comissão é fazer discípulos. Não é meramente ganhar para Jesus, é fazer discípulos. Por isso que eu frisei aí que o ensinar, poderia também ter frisado perpetuar, usufruir e perpetuar, faz parte. Mas eu frisei o coração do processo de discipulado, que é o ensino, como discipular. E por isso, eu, Marcelo, prefiro a terminologia não IBP versus IBC, mas sim IBP versus IBD. IBD é a igreja baseada em discipulado. Porque você não lê Jesus falando, ide, portanto, fazei células. Então a ordem dele não é fazer células, é fazer discípulos. Célula, ou grupos familiares, ou pequenos grupos, ou evangelismo pessoal, ou outras estratégias, congregações nos bairros, Assembleia de Deus, por exemplo, a Presbiteriana também faz isso. Em vez de fazer células nas casas, eles preferem ir num bairro e fazer ali uma pequena congregação, um salão ali, uma pequena congregação que serve às famílias daquele bairro. Então a estratégia da Assembleia de Deus também é de pequenos grupos, só que não são pequenos grupos caseiros. A Assembleia de Deus em Lavras, por exemplo, missões, eles têm aí mais, se eu não me engano, mais de 30 congregações. Então, eles não são uma IBP pura, não é uma igreja que fica só na sede e faz tudo ali, não. Eles se disseminaram na cidade. Então, eles, na verdade, também são uma igreja que tem asa de pequenos grupos, só que não são do tipo células, nas casas. Eles fazem congregações nos bairros. E é muito bem sucedido. A Assembleia de Deus é uma igreja boa, cresce muito, produz crentes saudáveis, é uma igreja muito boa. Por isso que a ênfase é no discipulado e não na célula.
A célula é uma boa estratégia, uma ótima estratégia. Provavelmente a melhor de todas. A mais eficaz, a mais viável, a que mais envolve as pessoas da igreja, a que mais é capaz de buscar os perdidos lá fora, a que mais capilaridade tem na sociedade, a que mais fortalece as pessoas como discípulos de Jesus, provavelmente. Mas, de qualquer forma, mesmo a célula sendo provavelmente a mais eficaz, e a mim me parece ser a mais eficaz, de todas as estratégias de pequenos grupos, nós não podemos perder de vista que o objetivo é fazer discípulos, e não fazer a célula pela célula. Então, o objetivo da célula é levar ao cumprimento do ID, fazer discípulos. Então, eu prefiro dar a nomenclatura igreja baseada em discipulado, porque a gente dá a ênfase no conceito certo. Eu temo que a gente falando igreja baseada em células, a gente leve algumas pessoas a pensar que a ênfase é a célula, e não é a célula. Como eu disse, não está na grande comissão, ide, portanto, fazei células, não é isso. A Bíblia diz, Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos. Tudo gira em torno do discipulado, inclusive a asa dos grandes grupos também. Ou seja, a igreja não é um lugar de entretenimento. Jesus nos disse, ide, portanto, fazei entretenimento com as pessoas. Ele não falou isso. Faça da minha igreja um lugar em que as pessoas se sintam bem, chorem, fiquem leves, saiam do culto leves, sentindo que foi ótimo o culto. Ele não disse isso. Ele disse, vocês têm que ser, como igreja minha na terra, uma agência do reino de Deus que faz discípulos. Vocês têm que fazer discípulos. Vocês têm que se relacionar com as pessoas, uns com os outros, dentro da igreja e fora da igreja, sempre com o objetivo de transformar cada pessoa, e você também, em discípulos meus. A igreja que eu fiz parte em Campinas, quando eu fui morar lá, chamava-se CDJ, Comunidade de Discípulos de Jesus. O nome é exato, perfeito. A igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus. Toda igreja é uma CDJ, uma comunidade de discípulos de Jesus. Por isso eu prefiro usar a terminologia IBD, Igreja Baseada em Discipulado. Ok, nós terminamos então os nossos slides, e eu estou percebendo que eu vou precisar fazer mais um complemento a essa lição. Então, segunda que vem, eu vou continuar desse ponto que eu parei para esse vídeo não ficar muito longo. Então, a semana que vem vai ser a lição 18, que vai complementar a 16 e a 17, aí nós vamos terminar mesmo esse assunto, classificação da igreja, e praticamente já estamos terminando o nosso curso de eclesiologia. Então, até lá, que Deus te abençoe, te peço, te aconselho, você que tem interesse nesse tema, que assista a próxima lição também, porque a complementação vai ser muito importante, tem algumas coisas muito importantes para a gente conversar sobre isso. Então, tchau, que Deus te abençoe muito. Até o próximo estudo.